1. João acordou sobressaltado com o som de batidas insistentes na porta do seu apartamento em Lisboa. Era madrugada, e o coração dele disparou ao ver pela janela a silhueta dos pais, com expressões graves iluminadas pela luz da rua. Ao abrir a porta, a mãe dele, Maria, irrompeu em lágrimas, anunciando que Pedro, o irmão mais velho, havia morrido em um acidente de carro na estrada para Porto, mas o que veio em seguida foi o golpe final. A família decidira prosseguir com o casamento planejado de Pedro, e João seria o noivo substituto para honrar a tradição e salvar a aliança familiar com a noiva, Ana. A notícia atingiu João como um soco no estômago. Ele, aos 25 anos, um arquiteto recém-formado lutando para se estabelecer na capital, sempre vivera na sombra de Pedro, o filho perfeito, heterossexual, bem-sucedido e noivo de Ana, filha de uma família influente de vinicultores no Douro. Mas João carregava um segredo que o corroía por dentro. Ele era gay, e há 2 anos mantinha um relacionamento escondido com Miguel, um professor de história de 28 anos que conhecera em uma livraria no Bairro Alto. Como poderia ele aceitar essa insanidade? Sentado na cozinha apertada, com os pais à sua frente, João sentiu o peso do mundo desabar. É pela família, filho, disse o pai, António, com voz rouca, os olhos vermelhos de cansaço. Pedro ia casar no mês que vem. Ana está grávida. Se cancelarmos, perdemos tudo, a herança, a reputação. Você pode fingir, só por um tempo. João balançou a cabeça, incrédulo. Fingir? Ele mal conseguia fingir para si mesmo nos jantares familiares, onde as piadas homofóbicas do tio ecoavam sem contestação. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais com o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava camadas de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais como a dele, enraizadas no catolicismo e nas expectativas patriarcais. Maria, a mãe, segurou sua mão, implorando, pense no bebê. É neto nosso. Pedro queria isso. Mas João sabia que Pedro nunca quisera nada além de agradar aos pais. Ele próprio confessara a João, em uma noite de confidências, que o noivado era mais um dever do que amor. Agora, morto aos 28 anos em uma curva traiçoeira, Pedro deixava um vazio que a família queria preencher com João, ignorando sua identidade. Enquanto os pais falavam, João pensou em Miguel. Eles se conheceram por acaso, discutindo sobre a Revolução dos Cravos em uma prateleira de livros. Miguel, com seus olhos verdes intensos e um sorriso que iluminava as noites chuvosas de Lisboa, era o oposto de tudo o que a família de João representava, livre, assumido, ativista em causas LGBT. Eu te amo porque você é você, Miguel dissera na última vez que se viram, em um café escondido no Chiado. Mas agora, com essa pressão, João sentia o pânico crescer. Ele concordou em ir para casa no Alentejo no dia seguinte, só para ganhar tempo, mas ao fechar a porta atrás dos pais, desabou no chão, chorando. Como contar a Miguel? Como enfrentar isso sem se destruir? No trem para Évora, onde a família morava em uma herdade antiga, João repassava mentalmente as opções. Recusar significaria romper com os pais, perder o apoio financeiro que ainda precisava, e enfrentar o escândalo social em uma comunidade pequena onde todos se conheciam. Aceitar seria trair a si mesmo e a Miguel, vivendo uma mentira que poderia durar anos, especialmente com uma criança envolvida. O sol batia forte nas vinhas ao longo do caminho, mas João sentia um frio interno. Ao chegar, a casa estava cheia, tios, primos, e Ana, com sua barriga sutil de 4 meses, os olhos inchados de luto. João, você é tão parecido com ele, ela disse, abraçando-o. Mas João via nos olhos dela não afeto, mas desespero prático. O casamento era uma salvação econômica para ambas as famílias, unindo terras e negócios. A noite foi um turbilhão de discussões. António expôs o plano, João assumiria o lugar de Pedro no altar, na igreja centenária da vila, e depois viveriam como um casal nominal, enquanto ele cuidava do negócio familiar. Ninguém precisa saber da verdade, disse o pai. Mas João sabia que a verdade sempre vazava. Ele pensou em Miguel, que ligara mais cedo, preocupado com o silêncio dele, estou bem, só uma emergência familiar, mentira João. A culpa o consumia. Naquela noite, sozinho no quarto de infância, João escreveu uma mensagem para Miguel, preciso te ver. É urgente. Mas apagou antes de enviar. O que diria? Sua família o via como um substituto descartável. Os dias seguintes foram de tensão crescente. João tentava argumentar, mas cada objeção era rebatida com apelos emocionais. Maria chorava, falando de como Pedro sempre fora o pilar, e agora João precisava ser homem o suficiente para sustentar a família. Homem o suficiente, ecoava em sua mente como uma acusação velada. Ele via os olhares dos vizinhos na missa de domingo, sussurrando sobre a tragédia e o milagre do casamento prosseguir. Ana, por sua vez, confidenciou a João que amara Pedro de verdade, mas agora via no casamento uma forma de proteger o filho.
Não é ideal, mas é o que temos, disse ela. João sentia pena dela, presa no mesmo sistema opressivo. Em um momento de fraqueza, João ligou para Miguel. Meu irmão morreu, e eles querem que eu case com a noiva dele. Miguel ficou em silêncio, depois explodiu. Isso é loucura. Você não pode fazer isso. Venha morar comigo. Mas João hesitava, dividido entre o amor e o dever. A conversa terminou em lágrimas, com Miguel dizendo: se você aceitar, está escolhendo eles em vez de nós. João desligou, sentindo o abismo se abrir. Ele sabia que a decisão se aproximava, e cada hora aumentava a pressão, como uma corda se apertando em seu pescoço. Os preparativos para o casamento avançavam como um trem desgovernado, e João se via cada vez mais enredado na teia familiar. Em Évora, a herdade fervilhava de atividade, costureiras ajustando o terno de Pedro para João, floristas arrumando buquês de rosas brancas, e o padre da paróquia visitante para abençoar a união inusitada. João, forçado a participar, sentia um nó no estômago a cada prova de roupa, vendo no espelho não si mesmo, mas uma versão distorcida de Pedro. Aos 25 anos, ele era mais magro, com traços mais suaves, mas a semelhança bastava para iludir os outros, e para torturá-lo internamente. Miguel, em Lisboa, não parava de mandar mensagens, alternando entre súplicas e raiva. Você está se matando por eles, João. Lembra do que passamos? As noites escondidos, mas livres. João respondia evasivamente, mas cada palavra doía. Ele amava Miguel profundamente, o relacionamento deles era um refúgio em um mundo hostil. Miguel, assumido desde os 20 anos, enfrentara a rejeição da própria família no norte, mas emergira mais forte, ensinando história com paixão e militando em associações LGBT em Lisboa. Eu lutei por nós, disse ele em uma ligação noturna. Agora é sua vez. Mas João sentia o peso da herança, a herdade era tudo para os pais, endividada após anos ruins nas vinhas, e o casamento com Ana traria o dote necessário para salvá-la. Uma confrontação veio durante um jantar familiar. O tio de João, um homem conservador e devoto, ergueu um brinde, pela continuidade. Pedro viverá através de você, João. As palavras provocaram um estalo nele. E se eu não quiser isso? E se eu tiver minha própria vida? Rebateu João, a voz tremendo. O silêncio caiu como uma pedra. António franziu a testa. Sua vida. Você ainda é um menino, vivendo de sonhos em Lisboa. Isso é realidade. Maria interveio, chorando. Não nos abandone, filho. Somos tudo o que você tem. João saiu da mesa, correndo para o jardim, onde o ar noturno cheirava a terra úmida. Lá, ele chorou pela primeira vez desde a infância, questionando sua identidade. Porque ser gay o tornava inadequado. Porque a sociedade portuguesa, com suas leis progressistas, ainda permitia que famílias como a dele impusessem normas arcaicas. Ana, surpreendentemente, o seguiu. Eu sei que isso é errado para você, disse ela, sentando-se ao lado dele no banco de pedra. Pedro me contou sobre você. João gelou. Contou o quê? Ana hesitou. Que você é diferente. Ele te protegia. A revelação abalou João. Pedro sabia. E nunca dissera nada. Isso explicava as conversas vagas sobre ser fiel a si mesmo. Mas agora, com Pedro morto, João se sentia ainda mais sozinho. Ana continuou. Eu não quero te forçar, mas o bebê. Minha família me deserdará se eu for mãe solteira. João viu nela um espelho de sua própria prisão, vítimas de expectativas sociais que valorizavam aparências sobre felicidade. De volta a Lisboa por um dia, para resolver pendências, João encontrou Miguel em seu apartamento no Príncipe Real. O reencontro foi tenso, Miguel o abraçou, mas recuou ao ver a angústia no rosto de João. Diga que você vai recusar, implorou Miguel. João confessou tudo, o medo de perder a família, a culpa pelo neto não nascido, a pressão econômica. É só um casamento de fachada, tentou justificar. Miguel explodiu. Fachada. Isso é traição. Você me ama ou não? A discussão escalou, com Miguel acusando João de covardia, e João retrucando que Miguel não entendia o laço familiar. Eu entendo rejeição melhor que você, disse Miguel, lágrimas nos olhos. Mas escolhi viver honestamente. João saiu batendo a porta, mas no metrô de volta, arrependeu-se. Ele havia traído Miguel com palavras, e o abismo crescia. Na verdade, a tensão culminou em uma reunião com os sogros de Ana. Eles, ricos vinicultores, enfatizaram os benefícios, terras unidas, dívidas pagas. É um sacrifício nobre, disse o pai de Ana. João, exausto, quase cedeu, mas uma mensagem de Miguel o deteve. Pense no que Pedro realmente queria para você.
Isso o fez refletir. Pedro, em vida, incentivara João a seguir arquitetura, a ser independente. Talvez o irmão soubesse e aprovasse sua orientação. Mas como honrar isso agora? Os dias antes do casamento foram de insonia. João via fantasmas, Pedro rindo em fotos antigas, Miguel sozinho em Lisboa. Ele começou a questionar valores morais. Era certo priorizar família sobre si mesmo? Ou era egoísmo abandonar o neto? A sociedade julgaria, mas qual julgamento importava mais? Em uma caminhada solitária pelas vinhas, João decidiu confrontar os pais novamente, mas o medo paralisava. O alto trão se aproximava, e com ele, uma escolha que definiria sua vida. O dia do ensaio do casamento amanheceu chuvoso, espelhando o caos interno de João. Na igreja de Évora, com suas paredes de azulejos antigos, ele se posicionou ao altar ao lado de Ana, sentindo-se um impostor. O padre, um homem idoso e tradicional, abençoou-os com palavras sobre união sagrada e continuidade da vida. João engoliu em seco, imaginando Miguel no lugar de Ana. Mas a realidade era implacável, parentes aplaudiam, ignorando sua palidez. Após o ensaio, em uma conversa privada com o pai, João explodiu: "Pai, eu não posso fazer isso. Eu sou gay." As palavras saíram como um vulcão, após anos represadas. António ficou imóvel, o rosto endurecendo. "O quê? Isso é besteira, filho. É fase." Maria, ouvindo, desmaiou dramaticamente, e o caos se instalou. Tios foram chamados, e uma reunião de crise ocorreu na sacristia. "Você nos envergonha", cuspiu o tio. "Pedro nunca faria isso." João defendeu-se. "Pedro sabia e me aceitava." Mas as acusações voaram: pecador, egoísta, destruidor da família. Ana, chocada mas solidária, defendeu-o: "Deixem-no em paz. Isso não é sobre ele." Mas os pais de Ana ameaçaram retirar o apoio financeiro, selando o dilema. João fugiu para Lisboa naquela noite, buscando refúgio com Miguel. Ao chegar, encontrou o apartamento vazio. Miguel havia saído para uma manifestação LGBT no Rossio. João esperou, ansioso, e quando Miguel voltou, a reconciliação foi amarga. "Você finalmente contou?" perguntou Miguel. João assentiu, mas admitiu o custo: deserdado, talvez. Miguel o abraçou: "É o preço da liberdade." Eles passaram a noite discutindo o futuro, mas João sentia a traição. Havia exposto seu segredo sem preparo, e agora a família o via como inimigo. De volta à herdade no dia seguinte, a atmosfera era hostil. Maria mal falava com ele, António ignorava. Mas uma surpresa veio: Ana confrontou os pais dela, defendendo João. "Eu não vou casar com alguém que não me ama. O bebê será criado com verdade." Isso abalou as fundações, os sogros recuaram, propondo uma aliança comercial sem casamento. Mas para os pais de João, era tarde, eles viam a orientação dele como uma traição a Pedro. "Você matou o legado dele", disse António. João, ferido, questionou sua decisão. Era certo impor sua verdade, custando a unidade familiar. Em uma conversa solitária com a mãe, ele implorou compreensão: "Mãe, eu sou assim. Não escolhi." Maria chorou: "Eu sei, filho. Mas a sociedade? O que dirão?" João rebateu: "E o que eu direi a mim mesmo se viver uma mentira?" A conversa plantou uma semente de dúvida nela. Miguel ligou, oferecendo apoio, mas alertando: "Não volte atrás." João hesitava, vendo o dano. Primos o evitavam, vizinhos fofocavam. A pressão social em Portugal rural era sufocante, apesar das leis urbanas. Ele pensou em ativistas como Miguel, lutando por visibilidade, mas sentia-se fraco. Uma traição veio quando descobriu que o tio contara a amigos, espalhando rumores. Degenerado, ouviu sussurrar. O clímax se aproximava com o casamento marcado para dali a dias. João decidiu: recusaria publicamente, mas o medo de humilhar Ana o detinha. Em uma noite de insonia, ele escreveu uma carta para os pais, explicando seu amor por Miguel e o sofrimento interno. "Eu pago o preço pela honestidade", concluiu. Mas ao entregá-la, viu o pai rasgá-la sem ler. A rejeição doeu mais que qualquer coisa. Com o casamento há apenas 2 dias, João enfrentava um ultimato: case ou saia de casa para sempre. Ele escolheu o exílio, pegando o trem para Lisboa com uma mala pequena, deixando para trás a herdade e as vinhas que amava. Miguel o recebeu de braços abertos, mas João carregava o fardo da culpa. "Eu os abandonei", confessou. Miguel rebateu: "Eles te abandonaram primeiro, negando quem você é." Eles passaram dias reconstruindo, mas notícias da família chegavam. Maria adoecera de tristeza, António bebia mais. Uma reviravolta veio quando Ana ligou: "Eu contei tudo aos meus pais."
Eles entenderam. Vamos criar o bebê juntos, como amigos. Ela propôs que João fosse padrinho, honrando Pedro sem mentiras. Isso aliviou João, mas o dano com os pais persistia. Ele visitou Évora em segredo, encontrando Maria sozinha. Filho, eu errei, disse ela, abraçando-o, mas seu pai. Ele precisa de tempo. João chorou, vendo um vislumbre de reconciliação. Porém, o tio interferiu, convencendo António a deserdá-lo formalmente. Nenhum invertido herda isso, declarou. João, furioso, confrontou o tio: você é o problema, não eu. A briga escalou, com acusações de hipocrisia. O tio tinha segredos próprios, rumores de infidelidade. Isso expôs fraturas na família, forçando todos a questionar valores. Miguel, apoiando, levou João a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes, rejeições, mas também aceitações. Você não está sozinho, disse um membro. Isso fortaleceu João, que começou a militância, escrevendo artigos sobre pressões familiares em Portugal. Mas o preço era alto: isolamento de primos, perda financeira. Ele arrumou um emprego modesto em um estúdio de arquitetura, vivendo com Miguel em um apartamento apertado. Uma traição final veio de Ana. Pressionada, ela casou com outro homem da região, traindo o acordo. Desculpe, João. Era demais para mim sozinha. Isso devastou João, que viu nisso o custo da honestidade. Outros priorizavam conveniência. Miguel o consolou: você escolheu certo. O bebê terá uma vida, mas você tem liberdade. João refletia sobre as escolhas. Sua decisão trouxera dor, mas também crescimento. Ele visitou o túmulo de Pedro, sussurrando: obrigado por me proteger. Agora eu me protejo. A família, fragmentada, começava a curar. Maria ligava escondida, António amolecia aos poucos. A tensão culminou em um encontro familiar surpresa, organizado por Maria. António, relutante, admitiu: eu temi perder você como perdi Pedro. João perdoou, mas impôs condições: aceitação de Miguel. O pai hesitou, mas concordou em tentar. Era um passo, mas frágil. Nos meses seguintes, João e Miguel construíram uma vida em Lisboa, participando de paradas e eventos LGBT, transformando dor em ativismo. João publicou um livro sobre sua jornada, expondo as hipocrisias sociais em Portugal, onde leis avançadas contrastavam com mentalidades conservadoras. O sucesso trouxe reconhecimento, mas também ódio, ameaças anônimas, críticas online. Traidores da tradição, chamavam-nos. A família se reconectou lentamente. Maria visitou, conhecendo Miguel e aprovando sua gentileza. Vocês são felizes, observou ela. António, mais devagar, enviou uma carta: sinto falta do meu filho. João respondeu, convidando-o para jantar. O encontro foi tenso, mas honesto, discussões sobre moral, religião, sociedade. A Bíblia diz, começou António. João rebateu, mas o amor é amor. Aos poucos, barreiras caíram. Ana deu à luz um menino, batizado Pedro Júnior, e João foi padrinho, como prometido. Vendo o bebê, ele sentiu paz. O legado continuava, sem mentiras. Mas o preço pago ecoava: anos de terapia para curar traumas, amizades perdidas, carreira atrasada. Miguel e João casaram em uma cerimônia simples no Mirador da Senhora do Monte, com vistas para o Tejo. Familiares compareceram, incluindo António, que chorou: estou orgulhoso. Era uma vitória, mas marcada por cicatrizes. Olhando para trás, João questionava: as escolhas certas sempre doem. Ele via em si uma transformação, de covarde a corajoso, pagando o preço da autenticidade. A sociedade mudava, mas devagar, histórias como a dele aceleravam isso. E você, leitor, acha que João fez a escolha certa ao priorizar sua identidade sobre a unidade familiar, ou ele deveria ter-se sacrificado pelo bem maior?